Semana passada não teve vídeo de Tokyo Revengers aqui no canal, mas o episódio 3 trouxe muitas descobertas. Por exemplo, a Hinata descobrindo o segredo do Takemichi, que ele é alguém que veio do futuro. Também é revelado que o Izana é o irmão mais velho da Emma, ou seja, ele é meio irmão do Mike. Também ficamos sabendo que o Izana era o capitão da 8ª geração da Black Dragon, mas ele acabou saindo depois de descobrir que o Shinichiro criou a Black Dragon para que o Mike possa assumir ela no futuro. E o ataque da 9ª geração provavelmente foi uma ideia dele, ou seja, a criação da Toman é indiretamente ligada ao Izana, ele tem culpa nisso também. E para fechar com chave de ouro, o espião que estava na Toman era ninguém mais e ninguém menos do que o capitão da 5ª divisão, o Muto, e ele captura o Takemichi na casa dele e leva ele para um galpão, onde já estava o Inupi e o Koko, que estavam sendo espancados por ele, e ele quer alguma coisa com os três. Então é a partir desse ponto que nós começamos no episódio 4, e é onde a gente vai introduzir agora. Então sejam bem-vindos ao canal Pocotaku. Eu sou o Alisson, se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever e também ativar o sininho para receber todas as notificações do canal. O link nas nossas redes sociais vão estar aqui na descrição, então segue a gente lá. E eu tô ficando sem ar, bora nessa. Quando o Takemichi acorda naquele galpão, ele fica sem entender nada do que aconteceu. E o Muto, ele começa a explicar que a 5ª divisão, ela é especial entre as divisões da Toman. Eles são o único que podem fazer lutas internas. E quando algum traidor, o Muto ele pode agir ou simplesmente informar isso ao Mike. E o Takemichi, coitado, ele que não fez nada, ele começa a pensar que era o traidor dessa bagaça toda, porque ele foi preso por esse capitão. Mas nisso é mostrado muito rápido uma cena do passado da Emma, de quando ela estava se despedindo do Izana. E ao se lembrar disso, ela tá super sentimental, ela não queria aquilo. E isso é muito importante pro futuro dessa obra toda, dessa bagaça aqui. E vocês vão ver, mais pra frente eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ou não vão gostar, depende de vocês. Mas, voltando para o Takemichi, ele tenta explicar que ele não fez nada, ele não era o culpado. Mas o Inupi, ele fala que eles querem incriminar a 1ª divisão, porque ele fez parte da 8ª geração da Black Dragon. Ele conheceu o Izana pessoalmente. Então, eles pensam que o espião é ele e a 1ª divisão iria pagar o pato por isso. Então, o Inupi e o Koko começam a defender o Takemichi, falando que ele não é o traidor. Mas o Muto, ele diz que o seu cargo especial na Toman não tem nada a ver com isso. E logo o Koko se lembra que ele também faz parte da geração S62. E ele é um dos amigos do Izana. E todos os 6 dessa geração acabaram se conhecendo no reformatório. O Muto fala que agora que o Izana voltou ao poder, eles vão poder voltar a controlar tudo como antigamente, porque ele também é um dos fundadores da Tenjiko. E o Takemichi, logo, ele entende tudo, porque de todos os capitães, ele foi o único que não tinha sido atacado. E enquanto todos os capitães estavam sendo atacados, ele aproveitou esse tempo e capturou o Inupi e o Koko. O Takemichi pergunta se ele realmente vai trair o Mike assim, e ele continua falando que o Izana só se importa com o Mike, tanto que ele criou uma gangue só para acabar com ele. Mas o Muto, ele diz que não se importa com os planos do Izana. A Tenjiko existe e ele é o líder. E só isso é o que importa para ele. Ele vai e pergunta para o Inupi e para o Koko se eles entraram na 1ª divisão só para não serem usados de novo. E ele fala que o Inupi no passado usou a força do Taiju para reerguer a Black Dragon, mas em troca o Taiju queria que o Koko também entrasse na gangue. E tudo isso por quê? Vocês me perguntam? Porque o Koko consegue fazer dinheiro muito facilmente. E o Izana, ele quer essa habilidade para ele. E com isso, o Takemichi entende que o Koko é quem cuida das finanças da Toman no futuro. Por isso que ele é um dos poucos que ainda estava vivo. Mas o Muto, ele continua falando que o problema do Koko é que ele só escuta o Inupi. E por algum motivo, o Inupi está trabalhando para o Takemichi. Então, o plano dele é acabar com aqueles dois para fazer com que o Koko entre na Tenjiko. E ele força o Koko a tomar uma decisão. Se ele aceitar, o Takemichi e o Inupi podem sair de lá vivo. Mas o Takemichi, ele começa a se levantar. E ele fala pro Koko não ouvir o que aqueles merdas estão falando. Ele não vai deixar que fiquem com o Koko, porque ele é um membro da 1ª divisão. E isso acaba deixando o Koko surpreso com essa atitude toda. Já o Muto, ele fica muito puto com o Takemichi, porque ele pensa que pode ganhar dele. E o Takemichi fala que isso não é sobre ganhar ou perder. E o Inupi nessa hora acaba se lembrando do Shinichiro. Então a luta começa e o Takemichi ele vai pra cima, mas acaba sendo recepcionado com um chute. E logo depois disso começa uma sessão de espancamento.
o Inupi, ele também se levanta para tentar ajudar o Takemichi, mas os dois acabam apanhando junto e não querendo mais ver aquilo, o Coco ele resolve aceitar a proposta para que os dois possam sair de lá vivo. E depois disso, os dois acordam no meio do lixo e o Takemichi acaba saindo de lá carregando o Inupi nas suas costas. E o Inupi, ele tá se sentindo inútil por não ter conseguido proteger o Coco, mas o Takemichi diz que vai ficar tudo bem, porque ele vai dar um jeito em tudo. E ele fala que não gostava deles no passado, mas agora que o Inupi ficou do seu lado e o Coco se sacrificou por eles, o Takemichi acha que eles são do caralho e já considera os caras como amigo. O Inupi ri do Takemichi por ele ter falado aquilo e depois disso ele pede para que o Takemichi deixe ele caminhar sozinho. Então ele leva o Takemichi até o seu esconderijo para que eles possam curar suas feridas. E lá o Inupi diz que o Coco sempre esteve junto dele, por isso que se precisasse ele morreria por ele. E então, chorando, o Inupi se ajoelha aos pés do Takemichi e pede para ele se tornar o 11º líder da Black Dragon e salvar todos eles. Essa cena é extremamente emocionante, meu parceiro. Eu sei que eu tô no hype aqui porque não tem como não ficar animado com toda essa cena. O Takemichi se tornando o 11º líder da Black Dragon, assumindo uma puta de uma responsabilidade que ele já sabe que tem, mas agora é maior ainda, ou seja, as coisas estão uma completa loucura, meu parceiro. Mas depois disso, o Inupi, ele pede desculpa por toda essa cena que ele fez chorando e fala que aquele lugar era a antiga loja do Shinichiro. E ele vai falando sobre de como aquele lugar era no passado e de como o Shinichiro era um herói para ele. E o Takemichi ele vai apenas imaginando tudo isso. E o Inupi fala que por ele ter toda essa ligação com a primeira geração, ele acabou entrando na Black Dragon. E isso foi na 8ª geração. E ele fala de como essa geração era muito brutal e por ordens do Izana a Black Dragon acabou se perdendo. Mas também ele foi influenciado por tudo isso e acabou indo para o reformatório. E quando ele saiu, a Black Dragon já tinha sido desfeita e ele acabou indo atrás do Taiju. E o resto a gente já sabe porque já tem até aqui no canal vídeo sobre toda a 2ª temporada de Tokyo Revengers. E o Takemichi vai e fala que ele também quer salvar alguém. E ele tentou de tudo para isso, mas não deu certo. E por isso que ele entende os sentimentos do Inupi. E por isso ele promete que vai continuar com a Black Dragon, sendo o líder da 1ª divisão da Toman e também o capitão da 11ª geração da Black Dragon. Muito foda essa cena. E para completar, ele fala que vai trazer o Coco de volta, vai acabar com Izana e o Kisaki. Tá prometendo mais que um político. Esse Takemichi é um vigarista, meu parceiro. E os dois vão junto nessa porque agora o Inupi é um dos parceiros de fé do Takemichi. Tá fechado ali, colado com ele. É o famoso casca de bala. E o episódio se acaba aqui. Espero que vocês tenham gostado disso. Por favor, deixe seu like se você ainda não deixou. Se inscreva se você ainda não se inscreveu, seu safado. E também comenta o que você achou sobre esse episódio, sobre a determinação muito foda que o Takemichi mostra sempre. E essa foi uma das mais fodas até o momento. É claro, a gente teve a luta contra o Taiju, que ali é um absurdo completo, porque o Taiju é um absurdo diferente. Mas, coisas diferentes aqui agora. E do mais. Era só isso, eu enrolei pra caralho. Vai se fuder.